Oi, muito obrigada por assistir mais uma aula do nosso curso. Vamos nos aprofundar um pouquinho nessa aula sobre os vetores. A gente já sabe que eles são objetos do R, que ele é como uma coleção ordenada de somente um tipo de dados. E os seis principais são os lógicos, inteiros, numéricos, complexos, de caracteres e de dados brutos. Mas existe também outros tipos. A gente vai olhar esses diferentes tipos de vetores, olhando vetores de elemento único. O primeiro vai ser de caractere. Lembrando que caractere, ele tem que estar entre asterísticos, para você especificar para o R que você está adicionando um caractere. Esse caractere pode ser qualquer letra do alfabeto, ou número, contanto que ele esteja entre aspas. Então, o vetor atômico de um caractere, a gente vai criar o objeto A, depois a gente vai chamar esse A, e a gente vai ver que dentro desse objeto tem o caractere ABC. Essas são funções muito úteis, não necessariamente agora, porque é um vetor de um caractere, que eu vou utilizar como exemplo, mas ele dá muitas funções. Depois vocês, com o comando de interrogação ou a função help, vocês podem acessar a ficha deles no seu campo aqui, de ajuda, e ele vai dar muita informação de como é que ele é utilizado, como coisas, porque vocês podem alterar, e ele é realmente bem útil, alguns deles, especialmente quando você está trazendo bancos de dados do seu computador, da internet, e você não conhece bem os dados, não sabe como são armazenados, como são organizados, e isso aí vai ajudar você a olhar. Eu afastei aqui para a gente ver eles, porque como o ambiente é global, ele vai mostrar, tá vendo aqui, os objetos que a gente vai criando, e vai, em alguns casos já vai dizendo para eles se eles são caractere, numérico, tudo isso, e eu quero que a gente veja mais a informação a partir do editor de código, ou do script, e do console. Então, começando, essa função list vai listar o objeto. Então, ele vai dizer o que tem dentro do objeto. Então, ele vai dizer, dentro desse objeto tem um caractere A. O print, ele vai funcionar como o chamado do A, com ele sozinho. Ele vai dizer, ele vai mostrar o que está dentro do objeto. E vai imprimir no seu console. Tá aqui. O classe vai dizer que tipo de objeto está dentro. Esse daqui é muito útil. Deixa eu ver aqui para a gente ver. E ele é muito parecido com o tipo A. Só que o classe, ele geralmente vai dizer qual é o tipo de coisa, se tem uma estrutura organizacional maior, algo assim, e o tipo de, ele vai dizer também qual é a coisa interna, onde está guardado e tudo. Como aqui é um vetor de uma coisa só, ele não vai dizer muita informação. Então, classe, ele diz que aqui está guardado como caractere. Type of, você vai ver que também é caractere. Esse daqui, a função de estrutura, é muito legal, porque ele mostra compactamente o que é, como está organizada essa estrutura. Então, para objetos maiores, matrizes, até fatores e outras coisas, isso daqui em data frames, ele dá muita informação. Aqui você vai ver, tá vendo que ele disse que o objeto é um vetor de caractere que contém esse objeto. Então, ele, ao mesmo tempo, ele dá muita informação mesmo. Isso aqui vai dizer o tamanho do objeto, que nesse caso é 1. E os atributos é legal quando você está trazendo um objeto dentro e você criou um metadado e você não tem certeza se as atribuições foi colocado direitinho. Então, essa função você coloca e você acessa. Nesse caso aqui não tem nenhum atributo, então é nulo. Isso é mais para R mais avançado, mas é interessante você já ver eles aqui, para ir acrescentando os dados. Tá vendo? Os próximos são vetores numéricos, o tipo inteiro, ou o tipo numérico contínuo, real, que permite números decimais em todo. O tipo numérico inteiro, que só vai ser numérico. Esse daqui, o símbolo, ele só reconhece como inteiro
Se você colocar o símbolozinho de L, que aí ele vai entender que você está dizendo o R, que esse não é um número contínuo, ele é um número inteiro. No vetores tipo com números complexos, você tem que ter essa estruturação para o R entender que é complexo. Mas mesmo assim eu vou rodar todos esses aqui para vocês verem como ele reconhece esses vetores como o tipo de dados. Está aqui a classe, o N é numérico, porque tem 12.5, o inteiro é inteiro, porque tem um L, então ele reconhece como inteiro, como integer. Com essa estruturação, ele entendeu que isso é um número complexo. E assim, aqui, ó, se eu tivesse colocado o N só 12, por exemplo, ele também continuaria vendo como numérico. Porque eu não indiquei para o R que ele é um número inteiro. Então, ó, se eu rodar aqui, você vai ver que ele continua sendo numérico. O próximo tipo de dados que o R tem é o tipo lógico, que aí pode ser verdadeiro ou falso, que tem que ser colocado no inglês, você pode colocar ou dessa forma aqui, true, você pode colocar o asterisco T. Ele reconhece em maiúsculo. Isso tem que ser maiúsculo, ele reconhece ele como um objeto lógico. E o falso fez false, que seria o falso com E no final, né, em vez de O, e do inglês, né? Ou F maiúsculo. Então, isso daqui ele vai reconhecer como um objeto lógico, que é muito útil para um bando de análises e até para selecionar. Aqui eu vou mostrar um objeto data, está usando a função asData, então ele vai pegar esse caractere e ele vai tratar esse caractere como se fosse uma data, e você vai ver que o R guarda isso como data, tá vendo? Date. Isso é legal porque às vezes você tem uns dados que tem data, tem horário, aí você tem outras funções, isso aí é um R mais avançado, mas você, por exemplo, eu quero os pacientes que entraram aqui no mês de janeiro. Então, você tem que separar pelo mês ou pelo um dia específico. Então, isso aí é muito útil. E o último é o dado bruto, que a gente não usa muito em análises de dado, mas eu acho interessante porque isso é como ele vai armazenando as coisas, entendeu? Ó, do character to raw, e você vê, eu coloquei aqui para acessar o objeto que vamos criar, o bruto, para vocês verem como é que é acessado o oi, gente. Como é armazenado, como se fosse dado bruto. Essa sequência aqui. E você vê, é uma classe raw. Vamos olhar agora vetores de vários elementos. Aí a gente pode usar aqui o operador de 2 pontos para dados numéricos sequenciais. Então, você pode colocar, eu quero um vetor que comece em 5 e que termine em 13. Ele vai criar um vetor de 5 em 3. 5, o início, 2 pontos, esse que é o final. Como eu não coloquei pontos aqui, ele vai entender que isso vai ser um número inteiro. Ele não precisa do L, nesse caso aqui, quando você está fazendo um sequencial. Então, se a gente olhar aqui, esse vetor, você vai ver que a estrutura dele, ele está como inteiro. Tem 9 elementos nesse vetor que a gente criou, V, e aqui eles estão. Então, de 5, 6, 7, 8, 9, 13, e ele é um íntegro. Agora, se eu usar criar um mesmo objeto, um objeto V, mas com a sequência de 6.6 a 12.12. Então, ele vai fazer uma sequência, ele vai ser sequencial, e ele vai aumentar de 1 a 1, até chegar a 12.6. E nesse caso aqui, porque é decimal, ele vai reconhecer como se fosse numérico. Vou botar aqui. Como você pode ver, a estrutura dele é um dado numérico, tem 7 elementos, de 1 a 7, não, 7 elementos, vai 6.6, 7.6, 8.6, 9.6, 6.3.
Se você utilizar esse operador, mas o último número da sequência não for similar ao da primeira sequência, por exemplo, 3.8, aqui é 11.4, não é 11.8. Ele vai ignorar esse último. Então, ele vai fazer um vetor sequencial até 10.8. Isso é interessante saber no R, porque quando você for utilizar esse tipo de operador, é muito importante saber para não poder você ter erros na sua programação e você não sabe por quê. Então, vamos rodar aqui, deixa eu ver aqui para vocês verem com mais facilidade. E você vê, é um vetor, aqui está o vetor, ele é numérico, contém 8 elementos que vão até 10.8. Agora, eu também posso criar um vetor numérico sequencial com a função sec. Ela é legal porque você pode dizer para ela qual é o início e o final, como você utilizou o de 2 pontos, mas você pode dizer até qual é o incremento. Ele está incrementando por 0.4 nesse caso, mas pode ser incrementando por 2, incrementando por 3, e aí você pode fazer uma diferença, você pode regularizar de uma maneira diferente do que o que você pode fazer com os 2 pontos. Deixa eu rodar aqui para vocês verem. Está vendo uma diferença com o outro que ele ignorou 11.4? Nesse sequencial, ele pegou de 5 a 9 e ele foi de 5 a 9, incrementando de ponto a 4. Então, 5, 5.4, 5.8, 6.2, 6.6, 7.0, 7.4, 7.8, 7.1, até o 9. Então, isso é muito útil quando você está fazendo sequências para análise, criando vetores em funções, ele é muito legal. Essa função, que se chama concatenar, ele é muito útil quando você está criando vetores qualitativos, mas, na verdade, você está combinando elementos em um vetor. Então, você pode concatenar caracteres, você pode concatenar números, você pode concatenar ou combinar vetores lógicos. Então, ele é muito útil. Nesse caso aqui, a gente vai criar um vetor qualitativo. Então, a gente vai criar um de caracteres, lembrando sempre que caracteres tem que estar entre aspas ou entre coma, essas aspinhas aqui, para indicar para o R que ele é um caractere. Então, a gente está criando um caractere, o objeto fruta. Dentro desse objeto existe 3 elementos, essas cores aqui. E se a gente for olhar a estrutura, é um caractere que contém esses 3 elementos. Você vê que ele resume de uma maneira compacta toda a informação que você precisa, a função estrutura. Agora, vamos dizer que eu coloquei no meu vetor caracteres, mas também coloquei número e coloquei um elemento lógico, como que está aqui. O R, quando você coloca um caractere, ele já entende, ele compreende que o resto também é caractere. Então, ele coage, ele força os outros a virarem caracteres. Porque vetores só podem ter um tipo de dado. Então, quando você coloca isso, vamos rodar aqui para vocês verem, você vai forçar o 5 e o lógico verdadeiro, ele vai entre parênteses. Então, ele está reconhecendo como caractere, ele já não está mais na sua função como lógico, ele já não está com sua função, com sua característica de numeral, ele passou a ser um caractere. Se a gente for olhar a estrutura, você vê que ele tem 4 dados que são caracteres, tá certo? Agora a gente vai aprender a acessar os elementos do vetores. Esses são os suscritos, né? A gente faz isso por indexação. Essa indexação, o suscrito, utiliza os cochetes.
para indicar qual é a posição que você quer. Se você quer a posição 1, que está dentro do vetor, a 3, a 4, a que seja. Você também pode eliminar ou acessar todos menos 1. Aí, nesse caso, você colocaria um valor negativo. E você também pode utilizar um vetor lógico para também selecionar quais elementos do vetor que você quer. Isso aqui é interessante porque isso você pode fazer para vetores, você pode usar essa mesma lógica para matrizes e para data frames, com umas pequenas diferenças que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, primeiro, eu vou criar esse vetor T, que vai ter os nomes dos dias da semana. Então, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Entre parênteses, então, esse é um vetor, vai criar esse vetor. Então, eu vou criar esse vetor T. Mas aí eu vou criar um vetor U. Mas dentro desse vetor U, eu só quero os dias que tiver na posição 2, 3 e 6 do meu objeto T. Tô entrando no meu objeto T. Dentro do meu objeto T, eu estou selecionando esse vetor aqui, 2, 3, 6, essa posição. Então, aqui a gente teria segunda, terça e sexta-feira. Vamos ver se é assim. Deixa eu apagar aqui para ser mais fácil de ver. E vamos acessar e tá aí, segunda, terça e sexta. Então, a segunda posição, a segunda posição, a terceira posição e a sexta posição. A gente também pode acessar os elementos, ou extrair os elementos, usando uma indexação lógica, um subscrito lógico, ok? Então, a gente vai usar o mesmo vetor T, mas só que dessa vez eu vou dizer que o primeiro elemento desse vetor é verdadeiro, o segundo é falso, o terceiro é falso, o quarto é falso, o quinto é falso, o sexto é verdadeiro e o sétimo é falso. Portanto, ele deveria só me trazer o primeiro e o sexto, que seria o domingo e sexta-feira. Vamos ver se isso acontece. Vou dar aqui. Segunda e sexta. Ou domingo e sexta. Eu também posso selecionar um vetor ou criar um objeto eliminando ou acessando com uma indexação negativa. Eu estou retirando a posição 2 e a posição quinta. Então, ele deveria me trazer todos os elementos do vetor T, menos a posição 2 e a posição 5. Então, seria menos segunda-feira e menos quinta-feira. Então, vamos ver aqui. Está aqui todo o vetor, menos segunda-feira, menos quinta-feira. Eu também posso usar acessar valores utilizando valores lógicos ou relacionais, como igual, maior, igual, determinado valor. Certo? Igual, maior, menor, determinando o valor. Então, eu vou criar esses vetores aqui. Paciente, altura, largura. Certo? Eu criei esses vetores. Mas aí, dentro do paciente, eu quero ver só os pacientes que sejam menor do que 7. Porque num paciente eu criei um vetor numeral sequencial de 1 a 10, né? Então, aqui eu deveria ter os pacientes só a 7. Tá vendo? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menor de 7. Na altura, eu quero que os que sejam maiores de 180 centímetros. Vamos colocar aqui. Então, vamos rodar aqui. E aqui estão os valores que estavam nessa lista aqui, somente os que eram maiores de 180.
Eu também posso pedir para ele ver valores que seja menor ou igual a 5,4 nesse peso, certo? Então, ele vai olhar todos os valores que sejam menores ou igual a 0,5. Largura é a mesma coisa, maior ou igual nele. Isso daqui é muito, muito útil, porque você consegue selecionar dados e encontrar valores numa tabela enorme. Ou uma tabela enorme, um vetor enorme, uma coluna enorme, e isso vai facilitar quando você for fazer uma análise de dados. Então, essas formas de suscrito, de você poder localizar seu vetor, sua sequência, é muito útil. Agora, vamos falar um pouquinho de manipulação de vetor, ou aritmética vetorial. Da mesma forma que a gente pode utilizar o R para fazer operações matemáticas, a gente também pode utilizar para fazer operações matemáticas de vetores. Então, quando os vetores são iguais, ou seja, do mesmo tamanho, tem o mesmo número de elementos, e isso aí, claro, vocês só vão poder fazer numérico. Olha, tá vendo? Eu usei a função concatenar, sem ser de caracteres, porque você vê que não tem aspas, porque eu estou utilizando números não sequenciais dentro dos meus vetores. Então, eu vou criar o vetor 1 e o vetor 2. Então, eu vou adicionar o vetor 1 ao vetor 2, então ele vai pegar o elemento da posição 1 e soma a posição 2, da posição 2 à posição 2 do vetor 2, a posição 3 do vetor 1 à posição 3, coisinha assim por adiante. Então, vamos ver aqui o resultado. E vocês podem ver que, ó, 3 mais 4, 7, 8 mais 11, 19, 4 mais 0, 0, 5 mais 8, 13, 0 mais 1, 1, 11 mais 2. E, da mesma forma que eu posso adicionar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar e eu posso dividir. Vou colocar aqui. Tá vendo? Você pode dividir, você pode multiplicar, e você pode dividir, diminuir, subtrair, multiplicar e dividir. Agora, o que é que acontece quando você tem um vetor que não é do mesmo tamanho? Isso a gente chama de ciclagem do elemento vetorial. Isso é importante, ele é um pouco de R um pouco mais avançado, mas eu acho que é interessante ver aqui no começo, porque muitos erros vêm disso. O que acontece? Como esse vetor aqui é menor do que ele cicla. O que isso significa? Ele faz um vetor do tamanho desse e vai colocando ele para complementar. Nesse caso aqui seria, como aqui tem 6, ele vai 4 mais 11, 4, 11, 4, 11. Se aqui tivesse 7, aqui terminaria em 4. Se aqui fosse mais um número aqui, vamos dizer, sei lá, 5. E aqui, ele iria ciclar até 4, certo? Então, quando você for adicionar, ele vai fazer a mesma adição, mas só que repetindo o vetor de baixo até ele conseguir complementar o que precisa. Então, nesse caso, deixa eu criar esses dois vetores. E aqui, ó, você vai ver a subtração. Você tá vendo? E ele avisa, né? Olha, o objeto não, ele é menor, então a gente ciclou. Então, isso, pelo menos, ele dá uma avisada. Tem outras coisas que o R faz, se você não prestar atenção, ele não avisa e você fica com um erro lá dentro do seu código. E, a não ser que você analise bem direitinho ele passa desapercebido. E da mesma forma que você soma e diminui, você também, em teoria, pode multiplicar e dividir, e ele vai ciclar o elemento. Então, a gente também pode organizar o elemento vetorial, certo? Então, a gente pode ordenar. Para isso, deixa eu criar esse vetor aqui. Vou criar esse vetor numérico, não sequencial.
usando a função concatenar. E eu vou pedir para ele usar essa função que se chama sort. Então, eu vou organizar o meu vetor V. Vou colocar o resultado dele nesse objeto e a gente vai olhar esse resultado. Você viu que aqui estava todo desorganizado. Aqui, se eu não avisar nada, ele vai organizar do menor ao maior, tá vendo? Menos 9, 0, 3, 4, 5, 9, 11, 304. Se eu usar a função sort em avisar para ele que o decrescendo é verdadeiro, ele vai ordenar de maior para menor. Então, aqui é o sort invertido, na ordem inversa, e aí vai. 304, 11, 8, 5, 4, 3, 0, menos 9. O legal do sort é que ele também organiza os caracteres. Ele geralmente organiza ele por ordem alfabética. Então, você pode criar um caractere um vetor de caracteres. E você pede aqui para ele organizar esse vetor. Se eu não disser nada, ele vai organizar na ordem alfabética, amarelo, azul, vermelho, violeta. Se eu colocar que o decrescente é verdadeiro, ele vai ordenar ao invés. E aí ele vai dizer vai violeta, vermelho, azul e amarelo. Então, isso é o que eu preciso falar de vetores. Ele tem outras utilizações que você pode ver, mas esse aqui é um básico. Essa lógica aqui, ela se transmite aos outros elementos, às outras estruturas, e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, bom estudo e até a próxima aula.